Olá, espero que esteja bem, professor Gabriel. Sou o Jonas Silva Figueiredo, acadêmico do curso de Engenharia Civil, e hoje estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso, cujo estuda a viabilidade para a implementação de uma usina fotovoltaica em conjuntos habitacionais. Antes, irei listar os assuntos que serão abordados nessa apresentação, sendo eles o resumo, a introdução, objetivos, desenvolvimento, metodologia e considerações finais. Bem, listados os tópicos, vamos começar pelo resumo. O foco principal desse estudo é basicamente garantir o abastecimento do sistema de luzes nesses conjuntos habitacionais, quer seja nas áreas comuns, tais como postos de segurança, quadra esportiva, enfim, todas as luzes de uso geral, a qual recai no condomínio, ou também em uso cooperativo, na qual a usina seja usada dentro dos lares, né? Além disso, o excedente de energia será distribuído à concessionária de fornecimento de energia, gerando créditos que poderão ser utilizados para o abatimento de contas. Pegamos como exemplo o SECAP, Companhia Estadual de Casas para o Povo, localizado em Guarulhos, para coleta e demonstração de cálculos. Em 2017, o governo implementou o primeiro sistema de usina fotovoltaica e desde então vem crescendo e virando tendência, passando a ser viável sua implementação, visando a sustentabilidade, o meio ambiente e a economia. Aqui está a imagem do Parque SECAP, aqui em Guarulhos, região de Guarulhos, né? Um grande empreendimento. Contextualização. Com o crescimento populacional, desde as evoluções industriais, o Brasil sofre com a problemática que é o déficit habitacional. O aumento da urbanização e a industrialização fez com que inúmeros trabalhadores saíssem, né, do campo e ocupassem as grandes cidades. Diante disso, o governo criou programas habitacionais. Nessa perspectiva, é fundamental também analisarmos a questão de consumo energético e buscarmos fontes de energia renovável e sustentável como solução para esse inchaço populacional. Pensando nisso, a energia solar fotovoltaica é uma das melhores opções e construir uma usina fotovoltaica dentro do conjunto habitacional poderá suprir a demanda do núcleo habitacional. Os benefícios ambientais com a construção dessas usinas são de extrema importância, pois um estudo realizado em 2016 pela ABESCO demonstrou que uma residência com um consumo mensal de até 180 kWh equipada com um sistema fotovoltaico reduziria em até 1,3 toneladas de CO2 na atmosfera no período de um ano. Uma justificativa para as usinas parte do pressuposto que os programas de conjuntos habitacionais são compostos por diversas unidades. A quantidade de unidades instaladas vai depender da área do empreendimento e do número de habitantes que ali existem. Mesmo que a função desses programas habitacionais seja integrar moradias, é possível oferecer mais qualidade de vida às pessoas que ali vivem em todos os gastos da sua família e da própria rede de iluminação. Assim também, para minimizar os gastos com energia elétrica, a construção de uma usina fotovoltaica dentro de um conjunto habitacional, com uma parcela pequena da área total do conjunto, pode construir uma usina capaz de suprir a demanda de iluminação, bem como das cooperativas que ali estiverem em funcionamento.
Este projeto de pesquisa, este artigo, tem como objetivo principal propor um estudo de como a implementação de uma usina fotovoltaica viabilizaria uma economia de energia elétrica, atendendo o consumo total ou parcial do condomínio. E para dar base ao objetivo principal, foi definido os objetivos específicos, entre eles o estudo de viabilidade da instalação do projeto em conjuntos habitacionais vulneráveis, analisar e estudar os melhores materiais e equipamentos, custo final do sistema e análise de resultados. Desenvolvimento. A fim de garantir o direito à moradia emanado pelo artigo 6º da Constituição Federal de 1988, foi elaborada a Lei 10.257 de 2000, definindo normas gerais de políticas urbanas, na tentativa de melhorar ou resolver a problemática do déficit habitacional. Nesse contexto, muito antes dessa lei, foi criado o SECAP, projetado em 1967, criado para ser um modelo habitacional para 55 mil pessoas. De acordo com o Balanço Energético Nacional, BEN, de 2021, a participação de energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira cresceu 46,6% em relação ao ano anterior. Segundo o BEM, em 2020, foram adicionados ao sistema elétrico fotovoltaico brasileiro cerca de 4,5 gigawatts de capacidade instalada de geração distribuída, sendo 87,7% desse total proveniente de sistemas fotovoltaicos. Atualmente, a geração distribuída de energia solar fotovoltaica no Brasil conta com a capacidade instalada de mais de 7,6 gigawatts, o que representa um aumento de 44,6% em relação a 2019. Além disso, o BEM destaca também que o Brasil possui um grande potencial para a geração de energia solar, com radiação solar média superior a 1.700 kWh por metro quadrado por ano, em grande parte do território nacional. Isso torna a energia solar uma fonte promissora para a diversificação da matriz elétrica brasileira e para a redução das emissões dos gases do efeito estufa. Outro destaque é para os leilões de energia solar fotovoltaica para expansão da capacidade instalada no país. Segundo o relatório, em 2020 foram realizados 2 leilões específicos para a contratação de energia solar fotovoltaica, que resultaram na contratação de 2,2 gigawatts de capacidade instalada. Em resumo, o setor de energia solar fotovoltaica no Brasil vem apresentando um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionado principalmente pela expansão de geração distribuída. O país possui um grande potencial para a geração de energia solar, o que torna a fonte uma opção promissora para a diversificação da matriz elétrica brasileira e para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Usina fotovoltaica. Cada sistema fotovoltaico possui componentes que se diferem. Atendendo ao projeto de implementação de usina fotovoltaica em conjuntos habitacionais, cujo será conectado à rede de distribuição elétrica, ou seja, possui ligação direta com a rede pública e não possui bancos de bateria para armazenar essa energia gerada, essa será utilizada imediatamente na unidade instalada e seu excedente é fornecido para a rede de distribuição. Dependendo da quantidade de potência instalada em kWh pela usina, ela pode ser classificada como micro ou mini geradora. Dito isso, e de maneira a atender ao objetivo desse projeto,
A usina fotovoltaica apresenta como componentes principais os seguintes: painel fotovoltaico. Os painéis são responsáveis pela geração de energia elétrica. Os módulos fotovoltaicos absorvem energia solar e se transformam em energia elétrica de forma direta, ou seja, como corrente contínua. O arranjo de painéis pode ser feito em série, proporcionando ao sistema um ganho de tensão, ou em paralelo, com ganho de corrente. Inversor. O inversor é responsável por tornar a energia gerada pronta para o uso em aparelhos em residências. São alimentados pela corrente contínua que sai dos módulos e fornece como saída uma corrente alternativa capaz de alimentar toda a carga a ser atendida, compatível em tensão, frequência e fase com a rede. Relógio bidirecional. Ele é responsável por medir a energia utilizada na rede, atendendo o usuário, e a energia injetada na rede que o sistema produziu e o usuário não utilizou. Quando a sua contabilização excede, gera créditos energéticos. O contrário é debitado na conta de energia elétrica. Estrutura de suporte. A estrutura ela é responsável em dar o sustento da estrutura dos módulos fotovoltaicos. Essas estruturas podem ser metálicas ou até de madeira, com proteção galvânica. Necessitam ser resistentes às condições dos ambientes e devem ser duráveis, assim como os módulos. As estruturas são dimensionadas considerando as características mecânicas dos módulos. Metodologia. Então, a metodologia escolhida para obtenção dos requisitos básicos a serem considerados para o dimensionamento do sistema fotovoltaico conectada à rede de distribuição, conforme as resoluções normativas e as normas vigentes da concessionária de energia, e tomando como base o manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos, serão: coletar média mensal do total diário de irradiação solar no local, levantamento de carga e consumo médio do condomínio, dimensionamento dos equipamentos, perdas consideradas no sistema fotovoltaico, custos totais do projeto, simulação do desempenho do sistema e retorno do investimento. Uma análise de viabilidade, né? Então, para obtenção dos dados de radiação solar diária mensal, utilizamos o aplicativo do Google, o Google Earth, né? Mas para ter uma informação mais precisa, utilizamos também fontes do edifício do condomínio Paraná, o edifício 14, né? Dentro do Parque Secap tem várias divisões por condomínios, por torres, né? Então a torre utilizada para a obtenção dessas informações foi a Torre Paraná. Então, né, nesse quantitativo de radiação solar diária mensal, a gente pegou as informações do aplicativo do Google, né? Para o levantamento de carga e o consumo médio diário de consumo do condomínio, primeiro, para o levantamento de carga, tivemos que dispor do sombreamento, da área de sombra do local, né? Então, para ter uma máxima obtenção de carga, a placa ela deve estar voltada ao hemisfério sul, pois nessa posição não terá tanta sombra, então será possível gerar mais energia. E para a obtenção das informações de consumo, foi disponibilizado pelo síndico
os dados de gastos com conta de energia na guarita, né, do posto de segurança, nas áreas comuns do condomínio, são as praças, as quadras, né, os elevadores, né, a iluminação interna e externa. Para o dimensionamento dos equipamentos, será utilizada a seguinte proporção: a proporção de produção versus a do consumo. Ou seja, quanto maior for o consumo, maior será a produção. Então, o tamanho do gerador será por base dessas proporções. Então, para saber o tamanho do gerador, utilizaremos a fórmula da figura 07, né, que é P maiúsculo, FV minúsculo, que é igual a gerador fotovoltaico, que será igual a energia consumida em kWh por dia, dividido pela taxa de desempenho do sistema, vezes a média diária anual de horas de sol. O resultado dessa conta vai ser o tamanho do nosso gerador. Estima-se também que para cada 7 metros quadrados de área equivale a um sistema ou um gerador de 1 kWh pico. Esse valor representa a área ocupada pelos módulos, a área dos cabos e corredores para manutenção. Sendo assim, utilizaremos a fórmula da figura 08, que é a área vezes 7, que é o valor de 7 metros quadrados, vezes os módulos em metros quadrados. A fórmula da figura 09, NMOD, ela deve ser utilizada na fórmula da figura 07 para saber a quantidade de módulos por área, né? Então, NMOD é igual a P maiúsculo FV sobre P maiúsculo MF, onde PFV ela corresponde à potência instalada e a PMF com a potência pico de um módulo. Considerações finais, né? Com base nos estudos realizados, foi possível avaliar a viabilidade da implementação de usinas solares em conjuntos habitacionais. Foi observado que a capacidade de geração de energia solar é suficiente para suprir as necessidades energéticas dos moradores, especialmente quando combinada com as práticas de eficiência energética. O custo inicial de instalação das usinas solares pode ser relativamente alto, mas os custos de manutenção são baixos e a vida útil dos equipamentos é longa. Com isso, a energia solar se torna uma opção econômica a longo prazo, com a possibilidade de economia significativa nos custos com energia elétrica. Bem, assim eu encerro a apresentação e agradeço a atenção disposta a mim. Muito obrigado.